isso aí. A gente retornou aqui e, como a gente tinha planejado em off, vamos falar sobre X-Men especificamente. No grupo, assim, no geral. E a gente não vai falar assim sobre a origem, porque. Ou vamos falar? Não. É. Não, não Não, não. exatamente sobre a origem. A gente vai tratar mais de temas ah, especiais para nós. É. Como é que a gente ouviu falar ou leu a respeito desse grupo? Isso, como conhecemos, a primeira revista, ah, coisas assim, coisas que são mais sentimentais mesmo para dupla. Uhum. Bom, começando, Isso aí. Bom, eu meio que um e o outro eu acabei conhecendo foi em algumas revistas tipo de passatempos, que eu, através de um primo, o filho mais velho da minha madrinha, disse assim, Ciclope, aí falou, Noturno. Eu acho que esses dois aí que eu conhecia mais eu devia ter uns 7 anos. Aí, Primo Erivelto. isso. Ele também tinha umas revistas tipo Super Aventuras Marvel, uma coisa assim, mas eu acho que umas, um dos anúncios que chamaram a atenção foi justamente aquele que depois eu soube que era Grandes Heróis Marvel, que tinha assim a morte da Fênix Negra. Que eles enfrentaram a Guarda Imperial lá e depois ela surtou de vez que ela tinha virado casaca e endoidado lá na lua. É, eu já conheci os X-Men mais pelo Anderson mesmo. E confesso que na minha infância levou um bocado de tempo para realmente eu começar a me importar tanto com os X-Men a ponto de me tornar fã. Então foi te vendo desenhar mais, falando sobre eles, contando um pouco, até realmente começar a ter contato com os desenhos mesmo, com as figuras que quando tu começava a desenhar, começava a treinar desenho deles. É, Muito, muito, muito tempo atrás. Os primeiros, que infelizmente a gente não guardou, os primeiros rabiscos, as primeiras tentativas de Wolverine, coisa e tal. né? Mas são lendários. É. Aí eu cheguei até a ver também que não, acabei não ficando comigo aquele. Aquele outro especial. Super Aventuras Marvel, que tinha o funeral da Fênix. Esse aqui também eu folhei, aí eu vi assim, que eu lembro que uma vez eu vi um cara azul, que depois eu soube que era o Fera, aquele cabelo pontudo, e eu tinha visto uma ilustração que eu pensei, tava escrito Wolverine, aí, mas pensei que era o mesmo cara, até por um penteado, mas eu sei, não ouvi falar, mas eu lembro que depois eu fui ver alguns outros integrantes deles, tipo o Anjo, o Homem de Gelo e o Fera, eles fizeram parte dos Novos Defensores, que eu tinha visto uma revista do Capitão América. E aí, mas, eu era criança, não. Cronologia assim não era assim, era só leitura e diversão, assim, só passando o olho. Mas a gente começou a ser viramos leitores de X-Men, por causa que o nosso pai comprou numa banca de Alvorada mesmo a X-Men 48. É, é muito legal. X-Men 48. Tá aqui a edição original ainda. Nossa primeira ano. Eu digo original porque essa aqui é a que o pai comprou. Tá aqui guardadinha, um carinho especial do Anderson, como sempre. E particularmente eu comecei a gostar mais por causa desse visual mais escuro, esse visual mais diferenciado desses três amiguinhos aqui de cima. Destrutor, Wolverine e Tempestade e, obviamente, o Anjo com as asas de aço, versão Cavaleiro do Apocalipse, correto? Isso. Isso foi, digamos assim, uau, eu preciso começar a ler isso. Eu tinha muito preguiça de ler, mas foi muito demais, muito. Como pegamos o barco andando assim, que recém era a terceira parte de um arco de histórias assim, que eles chamam de sagas assim. Eu achei estranho, Arcanjo, aí depois eu soube que era o Anjo assim, e depois a gente foi recuperando os números anteriores, e aí por que estavam os X-Men originais? E os originais quer dizer, da formação dos 5 originais, que eram os X-Men, eles tinham formado o X-Factor, que era o grupo que se fazia
caçado, que caçavam mutantes, e aí tendo embate com os outros. Assim, eu não sabia nem quem era a vampira, quem era Destrutor. Tempestade até tinha uma noção, sabia que devia ter esse relance. Wolverine até também, numa história do Hulk antiga, assim. Muito detalhe, aí não incomodei tanto, mas acontece que a formação do X-Factor eu já tinha visto numa revista do Capitão América 148 que eu tinha, e que inclusive a editora Abril tinha essa mania de colocar grupos assim, histórias misturadas. E aí a gente foi acompanhando depois a continuação, né? Que aí essa revista me peguei agora por alguns segundos olhando pra ali, tendo vários déjà vus. X-Men, número 49. É o final da saga Inferno, né? Uma edição também muito linda, muito bem desenhada. Uma das minhas versões de desenho deles que eu mais gosto, versão de traço que eu mais gosto. Foi o Walter Simonson que fazia o Thor. E também tinham histórias também desenhadas pelo Mark Silvestre, que eu gostava até, mas achava meio estranho, por causa que era um traço mais quebrado. E depois... Não, essa da capa é do Simonson. Isso. Inclusive na capa tem um dos personagens que eu mais não gosto. Se você não viu, dá uma olhadinha de novo. Ele tá aqui, eu não vou apontar aonde, mas eu odeio esse cara, eu não vejo a menor necessidade dele existir no mundo dos quadrinhos. Fique à vontade para me contradizer, mas a gente vai falar disso em breve. Ou ser imprestável, mas tudo bem. Não tem lugar para imprestáveis também nessa terra.